Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Tainara, sou estudante de curso de letras e hoje vamos estudar esse tema aí, né? Cidadania no Brasil, o papel da escola no percurso entre a subcidadania e a cidadania plena. Para início, vamos entender o que é a cidadania. A cidadania é uma junção de direitos e de deveres praticado por um cidadão que vive em uma sociedade. Porém, sabemos que a cidadania é ampla e não cabe só a este conceito mencionado acima. Na tentativa de conceituação, Marshall e Carvalho criaram algumas teorias, como que a cidadania parte por 3 direitos: direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Por que a gente vai falar sobre Marshall e Carvalho? Porque eles dialogam, né, sobre a cidadania. Então, a gente vai conhecer esses direitos civis políticos nas perspectivas desses autores. Eles ainda nos diz que a cidadania ela está em constante construção, né? Mas agora vamos conhecer esses 3 direitos. Os direitos civis são aqueles que garantem aos cidadãos os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Eles se desdobram na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de organizar-se, de ter respeitado a inviolabilidade do lar e da correspondência, de não ser preso a não ser pela autoridade competente de acordo com as leis, de não ser condenado sem processo legal regular. O que significa isso? Que juridicamente eles vão nos assistir, né? Vão ser assegurados perante a lei. Porque a lei, né, nos diz que somos todos iguais, sem distinção de qualquer natureza. Direitos políticos são aqueles que garantem aos cidadãos a participação direta ou indireta de qualquer ato político. Tem como instituição principal os partidos e os parlamentares livres e representativos. São eles que conferem a legitimidade à organização política da sociedade. Sua essência é a ideia de autogoverno. O que significa isso, gente? Que qualquer cidadão brasileiro, ele pode participar do exercício político, né? Do poder político, né? A não ser que ele tenha mais de 70 anos ou é analfabeto. Aí eles não podem participar. O analfabeto ele tem a escolha, se ele der conta, né, de participar, lá de votar, mas ele não pode nem se eleger, né, para qualquer cargo político, mas pode votar. Vai estar exercendo também né, o exercício político. Por que isso? Porque a soberania está na decisão do povo, né? Então, esse aí que é o direito político. Direitos sociais são aqueles que garantem aos cidadãos os direitos essenciais para a sobrevivência em uma sociedade, como educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância e etc. Se refere a tudo que vai desde do direito ao mínimo bem-estar econômico e segurança dos direitos de participar por completo na herança social e levar a vida de um ser civilizado, de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais importantes ligadas com ele são o sistema educacional e os serviços sociais. E isso quer dizer que os direitos sociais ele vai garantir ao indivíduo um direito mínimo, né, para o bem-estar dele. E são aqueles direitos básicos, né, para a sua sobrevivência.
agora, vamos para um segundo tópico, né? O que é cidadania plena? A ideologia é composta pela ideia que o indivíduo tem a garantia da cidadania, deixando os conceitos da antiguidade clássica, aqueles lá da Grécia, né, da Grécia Antiga, como de votar e ser votado para vincular novas lutas contemporâneas, capaz de representar politicamente, civil e social como cidadão. Então, o que isso quer dizer? Que a cidadania plena é a execução, né, desses 3 direitos. É a participação na comunidade política, é o cumprimento da justiça como ética, né, social, e as afirmações de valores cívicos, né? Então, é a execução desses 3 direitos, cidadania plena. Exercer a cidadania, realizar-se como cidadão, implica luta permanente, tanto contra um processo de dominação por exploração, quanto neste momento, pela dominação e pela exclusão. Isso é a lógica da acumulação, apropriação dos bens, apropriação da oportunidade, de condições, a sonegação das expectativas sociais de convívio sustentável, a derrocada da ética de vida com dignidade. Neste contexto, os excluídos são aqueles a quem sonega os direitos à vida com dignidade. E a resposta, além de ser mais política do que jurídica, e de solidariedade. A solidariedade como expressão de um agir político com responsabilidade social. Na solidariedade, usufruto, liberdade e igualdade. Na competição de mercado capitalista, conquista acúmulos e exclusões e dominação. A cidadania deverá escolher o caminho da autonomia coletiva. O que isso quer nos dizer, né? Que a cidadania, ela, ao longo, né, dos séculos, eles lutam, né, por esse reconhecimento de ser iguais, sem distinções, né, sem a desigualdade. E aqui no Brasil, essa luta vem desde a época colonial, que buscamos, né, pelos nossos direitos. Todas essas mazelas, né, que foi citada nesse texto, ela já não faz parte, né, da cidadania plena, e sim da subcidadania, porque quando a cidadania plena ela é executada, ela é para a benfeitoria do ser, do indivíduo, né? A partir do momento que ela não é para um bem-estar, né? Não é para um desenvolvimento do indivíduo, ela não é cidadania plena, ela é subcidadania. Então, o que é a subcidadania? A subcidadania seria, de via de regra, aquilo que está abaixo da cidadania, o que eu acabei de falar, né? O que falta para ser cidadão significa ser subcidadão. Para Souza, trata-se da ralé estrutural brasileira. Para o autor, explica que a subcidadania tem origem na existência dos negros na sociedade, mas vai além, classificando tanto o negro quanto o branco, sem qualificação adequada, e são classificados e marginalizados de forma permanente. Logo, já não se trata somente de cor, mas também de uma relação socioeconômica estrutural, que o autor chamou de superação da confusão entre hábitos e cor. O que significa isso? Que crescemos em uma sociedade pobre, sem garantias de seus direitos, e ela foi maquiada, né,
com a modernização, esse modelo capitalista, ele maquiou, né, essa subcidadania, essa cidadania que a gente entende como cidadania, na verdade é subcidadania, porque sempre vai existir aqueles subalternos, né, que tem menos, que recebe menos, que tem menos estudo, às vezes nem chega a ter. Então, o autor, né, ele é bem sucinto em dizer que isso não é problema de cor ou hábito, é de classe social mesmo. Aqui no Brasil, por exemplo, que é um país de periférico, né, que construiu esse tipo de aspecto de classe social, né? Uns têm muitos e outros têm quase nada ou nada, né? Isso simbolizaria um passo importante para o entendimento das representações sociais e a falta de perspectiva que nossa sociedade atual e de todas as suas instituições dão ao indivíduo de classe subalterna, além de ser uma crítica à exaltação da meritocracia com a forte disputa justa e igualitária no contexto mercadológico. Países periféricos que, igual o nosso, né, ele faz parte de cria uma população emburrecida sem qualificação adequada. De dentro do mercado, eles vão servir só para ser subalternos. Por quê? Falta investimento ao indivíduo. Falta uma qualificação para aquele indivíduo. O José de Souza, ele trata muito bem sobre isso. Inclusive, tem alguns vídeos que vocês podem assistir, né, o José de Souza, e vocês vão entender diretamente com a perspectiva dele. E essa questão de dentro do mercado, né, eles o quê? Eles apadrinham, né, aqueles que geralmente participam de uma classe social, não porque ele é qualificado, né, ele foi apadrinhado, ele foi colocado ali. E essas pessoas são aquelas pessoas que fazem parte, né, vamos dizer, da classe dos privilegiados, né? É a questão da meritocracia. A desigualdade salarial entre homens e mulheres, entre brancos e negros e a exploração do trabalho infantil e dos idosos são considerados normais. A existência dos sem terra, sem teto, dos desempregados é atribuída à ignorância e à preguiça e à incompetência dos miseráveis. A existência de crianças de rua é vista como uma tendência natural dos pobres à criminalidade. Os acidentes de trabalho são imputados à incompetência e à ignorância dos trabalhadores. Gente, quando eu li esse trecho, eu falei assim, nossa, como descreve o Brasil? Porque é dessa maneira que vivenciamos dentro de uma sociedade, né? Nós fomos moldados dessa forma, né? É normal, já consideramos isso normal, é a questão que o José de Souza fala da naturalização. Fomos naturalizados desde a época colonial, que somos naturalizados com esses tipos de desigualdade, né? A desigualdade, ela tá tão natural que a gente acha normal, né? Também a questão dos privilegiados também, em criar mais subalternos, né? Em diferenciar e fazer essa diferenciação do poder, de nível de vida, né? E excluir aqueles que é marginalizados. Isso está dentro desses dois aspectos
naturalização e dos privilegiados. Isso é normal aqui no Brasil, né? Souza destaca que a escravidão é a raiz dos grandes problemas do Brasil de hoje e argumenta também que esses problemas advêm da não inclusão de classe que ele concebe como subcidadão. Entende que a exploração deste sujeito, os subcidadãos, não tem cunho apenas econômico, mas também moral, posto que para tal exploração tem funcionalidade e é preciso investir em uma humilhação cotidiana e retirar dessas pessoas a autoconfiança e a capacidade de reação. Então aqui o Souza só confirma, né, o que eu falei anteriormente, sobre essa questão da naturalização, né, que vem lá da nossa época colonial e prosseguiu, né, acostumados, senhores, né, era acostumado a ter os escravos com a mão de obra de graça, e depois veio o capitalismo, né, que hoje em dia é a mão de obra barata, né, sem qualificação, as pessoas vão trabalhar aí por um salário mínimo ou por menos disso, né. Então, é uma coisa naturalizada no nosso país. Agora que já conhecemos o que é cidadania plena e subcidadania, vamos trabalhar, né? Vamos estudar dentro dessas duas perspectivas a escola, né? O termo escola. Devemos entender que ela faz parte, né? Quanto à escola e à educação, ela faz parte dos conhecimentos sociais, dos direitos sociais. E é de suma importância para a nossa sociedade, né? Para o nosso crescimento. A escola, ela é, como vamos ver da agora para frente, a escola é um lugar que cria, né, um cidadão, né, ou um subcidadão, dependendo da maneira, né, da visão que você vai olhar para a escola. Então, vamos ler aí um pouquinho e iniciar esse estudo, né? A escola e a cidadania. A escola é um local, né, fundamental para a educação, para a cidadania, de uma importância cívica fundamental, não como uma antecâmara para a vida em uma sociedade, mas para construir o primeiro degrau de uma caminhada que a família e a comunidade enquadram. Deve proporcionar cultura do outro, como necessidade de compreensão de singularidades e diferenças. Quer dizer que a escola é o primeiro passo, né, para a construção de um cidadão. E lá ele vai aprender a conviver em sociedade, a respeitar a diferença do outro, a tentar ser igual a qualquer outro, né, independente da sua classe social. A escola cidadã é aquela que assume enquanto um centro de direitos ao centro de deveres a formação que se dá dentro do espaço e do tempo que caracteriza a escola cidadã. É uma formação para a cidadania. A escola cidadã é a escola que viabiliza a cidadania que está nela e que vem a ela, porque a escola cidadã não pode ser escola cidadã em si para si. É que a escola, né, a escola cidadã, ela, independente da classe social ou da situação, ela sempre vai servir para educar, para ensinar conforme sua realidade, independente, porque a escola ela foi feita, né, para o ensino, né, para a educação.
independente da sua condição, né, da sua classe social. A escola, ela vai abranger aí os conhecimentos, elas vão ensinar, né, a ser um cidadão, independente da sua condição ou sua localização, né, sua região, enfim. Ela vai sempre ter nesse sentido, né, de educar e de ensinar. A educação deve articular não somente os conhecimentos, mas também valores e princípios morais, atitudes, hábitos e outros tantos aspectos necessários à formação humana, que faz sentido no mundo onde aquela educação está inserida. A educação escolar representa um espaço de vivência da cidadania, em que seu espaço se revelam diversas faces da relação entre educação e cidadania. Isso faz parte do desenvolvimento humano, né? Exercer a cidadania para aquele cidadão gera um dos direitos básicos, né? Tá gerando ali um direito básico, né? Então, a escola, ele é um ambiente também para viver, né, a cidadania. Entretanto, na nova escola, a da modernidade, extremamente capitalista, mostra os aspectos questionados pelo autor José de Souza, com contexto de exclusão e inclusão social. Este contexto mostra as escolas públicas, onde mais formam subcidadãos, que vigora de violência, pobreza e desigualdade, entre tantos outros, né, levando ao aumento da ralé, onde é aceitável o abandono do ensino para trabalhar. Isso no cotidiano é normal. Já a escola privada, com os privilégios injustos, formam os que vão chegar em boas universidades. O que significa isso, né, gente? Que há dois tipos de escola, né? A pública e a privada. A privada, ela vai dar mais oportunidade àquele cidadão, àquele indivíduo, que a escola pública. Porque a escola pública tem alguns problemas, conto econômico, político, né? E se tornou normal, né? Alguns problemas sociais que levam ao indivíduo a abandonar o ensino. Então, ele não vai deixar, ele não vai prosseguir com os estudos porque ele tem uma condição de vida muito desfavorável para manter. Ele prefere ganhar pouco e ter uma vida, no mínimo, digna de sobrevivência, de que continuar estudando. Então, ele prefere abandonar de que continuar ali os seus ensinos e chegar a uma faculdade, né? Fazer uma faculdade. Então, é uma coisa, essa questão de classe, ela escolhe, né? Querendo ou não, quem vai ser o gari, quem vai ser o engenheiro. Então, é bem perceptível isso aqui, né? Em países como o nosso, né? Periférico. Segundo as consequências disso foram duradouras para a população negra. Até hoje, essa população ocupa a posição inferior em todos os indicadores de qualidade de vida. É a parcela menos educada da população, com empregos menos qualificados, os salários menos e os piores índices de ascensão social. Quer dizer que os negros e os mulatos, eles até hoje, eles são marginalizados em massa. Os menos desprovidos, né, dos 3 direitos, né? Não acontece isso
na cidadania plena, eles não conseguem, né, exercer os 3 direitos da cidadania plena. Isso questão na educação, né, são os menos educados dentro de uma população, né, aqui no Brasil, né, que é um país periférico, ele traz esse aspecto desde a época colonial. Nas palavras de Gadotti, a crise pragmática também atinge a escola e ela se pergunta sobre si mesma, sobre o seu papel como instituição em uma sociedade pós-moderna e pós-industrial, caracterizada pela globalização da economia, da comunicação, da educação e da cultura, pelo pluralismo político, pela emergencial do poder local. Eu acho que esse trecho, ele traz muito para a nossa realidade, para vocês entenderem um pouquinho o que eu quero dizer. Que quando surgiu a pandemia, a escola se perguntou como é que ela ia, né, agir como instituição para garantir o ensino, para exercer um direito básico para o indivíduo, para exercer o direito, né, de estudar. Então, houve essa preocupação, não só agora, mas como em outros momentos, né? A escola, ela se preocupa como é que ela vai chegar, né? Para atingir, para exercer o papel para aquele cidadão, para ensinar, né? Para educar. Então, esse trecho remete muito a esse novo contexto que a gente foi desafiado, né? Como professor, como futuros professores também, e graças à tecnologia, né, conseguimos garantir a cidadania, né, garantindo o direito básico de ser ensinado, né, através da tecnologia, nesse novo contexto. Bom, galera, como vocês puderam, né, perceber que a escola, ao mesmo tempo que ela é um lugar de construção da cidadania, alguns percursos, né, algum percalço, criaram a subcidadania, levando um desfavorecimento à população mais pobre, né? Quando a gente vai lendo, estudando, vendo alguns vídeos também para nos auxiliar, a gente percebe que a escola, ela é de suma importância para a construção da cidadania. Porém, por esses problemas, né, criados durante os percursos da vida, né, gerou aí uma desigualdade até no ensino, né, na educação. Então, o estudo de hoje foi isso, né? Muito obrigada a todos e até a próxima.